Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, se você está vendo este vídeo, provavelmente você já viu o outro vídeo em que eu gravei a definição de polinômio, comentei a definição de polinômio. Se você ainda não viu, corre lá, veja, caso tenha alguma dúvida de teoria. Caso queira só ver o exemplo, não tem problema, pode ficar nesse vídeo, mas eu recomendo fortemente que você veja o vídeo anterior para entender a teoria, ou se ao final desse vídeo você não entender alguma coisinha, volte no vídeo anterior para que você possa entender a teoria e entender melhor o exemplo que nós vamos dar aqui. Bom, pessoal, olha só esse exemplo aqui. Esse exemplo é o seguinte: qual é o polinômio que expressa soma? Então, nós estamos falando de soma de polinômios, tá? Soma de dois polinômios significa que eu vou agrupar algumas partes que dê para agrupar. Para quem lembra da última aula, só dá para agrupar, só dá para juntar um polinômio com outro quando a parte literal é idêntica. O que significa isso, o S está falando em grego. Então vamos lá, o que é parte literal? Vamos escrever aqui, ó. Pessoal, parte literal é mais fácil pensar assim, ó, de forma, eu vou falar matematiquês, mas eu também vou falar de uma maneira bem informal. A parte literal nada mais é que as letras, ou melhor, as incógnitas. Por que chama de letras ou incógnitas, Wesley? Bom, letra é uma simbologia mais fácil de digitar, de escrever. Letra é uma forma mais fácil de representar uma incógnita. O que é uma incógnita? Uma incógnita é um número desconhecido. Então, quando você estava lá no ensino fundamental 5.1, a professora vinha, colocava um quadradinho assim. Eu sempre dou esse exemplo para meus alunos, eu acho que é bem didático esse exemplo. O professor ia lá e colocava um quadradinho, deixa eu aumentar bastante a letra aqui, e colocava assim, ó, que número somado com 3 é igual a 5? Isso daqui não é bem um polinômio, tá? Mas é uma equação. Se a gente parar a pensar, é uma equação. Você tem um número que você não conhece, e se você somar com 3, você vai obter o número 5. E isso, pessoal, você resolve de cabeça. Você olha para isso e fala, poxa, isso é muito simples. Um número que somado com 3 dá 5 é o 2, né? Aí lá no sétimo ano, no oitavo ano, dependendo da escola que você está, vem alguém e faz o seguinte: o x, eu vou até trocar isso daqui, ó. O pessoal vai lá e faz assim, ó: x somado com 3 é igual a 5. E aí, quando o professor. Então, olha só o que nós tínhamos. Nós tínhamos um quadrado, que era um espaço para preencher, que somado com 3 dava 5. Aí o professor vem e tira esse quadrado e fala o seguinte: ó, agora, ao invés de quadrado, vou tirar assim. Chegou aqui, ó, o professor, perdão, chegou aqui o professor e tirou e falou o seguinte: agora você tem uma letra, um x, que somado com 3 dá 5. E aí, quando faz isso no sétimo ano, oitavo ano, às vezes o aluno olha e bate o olho e fala: Meu Deus, aqui é muito difícil, é impossível, eu não sei resolver. Mas na verdade, o que você tem é um valor desconhecido que somado com que se você operar com o número 3, você vai obter o número 5. Então, de cabeça você consegue até resolver. Só que no lugar do espaço do quadradinho, você poderia colocar uma outra forma geométrica, você poderia vir aqui e colocar um coração, ó, né? No ensino fundamental tem muito disso. A professora vai lá para deixar uma coisa mais bonitinha, coloca um coraçãozinho mais 3 igual a 5. Qual que é o valor do coração? Bom, se você substituir por letras, você tem uma equação, que não é o caso da aula de hoje, mas é só para exemplificar que essas letras é que representam as incógnitas, que nesse caso é chamado de parte literal. Então, olha só, gente, olha só que bacana, né? Como eu faço para somar essas duas partes aqui, ó, esses dois polinômios? Ou seja, como eu faço para somar? Vou escrever os dois aqui, ó. X ao quadrado menos 9x mais 5 somado com 3x. 3x ao quadrado. Vou aumentar um pouquinho aqui a letra para vocês enxergarem melhor. 3x ao quadrado mais 7x menos 1. Galera, o segredo é juntar as partes literais idênticas, ou seja, se um número, se uma letra, ela foi elevada ao quadrado, por exemplo, aqui, ó, essa letra aqui, x ao quadrado, x está elevado ao quadrado. Eu só posso somar ou subtrair, a subtração também funciona assim, se eu operar com o número que está com uma letra elevada ao quadrado. E aí, para quem não viu o último vídeo, presta atenção aqui, porque eu vou dar um exemplo muito parecido que eu dei
no último vídeo, mas, por exemplo, eu só posso, se eu tiver uma caneta e eu somar, eu ter outra caneta na outra mão e perguntar quantas canetas eu tenho, você vai dizer, você tem duas canetas. Agora, se eu tiver duas canetas e eu tentar somar com uma régua, aí vai começar a ficar complicado, porque você vai bater o olho e dizer o seguinte, Wesley, peraí, você tem três objetos aí, mas eu não posso afirmar que você tem três canetas, nem que você tem três réguas. Você tem duas canetas na mão direita e uma régua na mão esquerda. Então, eu não posso e eu não consigo operar dois objetos diferentes, distintos, por eles serem distintos. Eu só posso fazer operações quando o objeto ele é o mesmo. Eu posso fazer a soma, a aglutinação no conjunto quando é o mesmo objeto. Por que esse exemplo tem a ver com a aula? Se você observar aqui, pessoal, olha só que bacana. Eu só posso operar x ao quadrado com x ao quadrado. Eu só posso operar aqui, ó, deixa eu pegar outra cor, uma cor laranja. Eu só posso operar 9x, aqui é x elevado a 1, tá? Porque não tem nada elevado, com 7x. Isso eu posso operar. E aqui, para finalizar, o mais simples de todos, não parece, mas é o mais simples. Deixa eu pegar outra cor também. Eu só posso operar o 5 com um menos 1. Por quê? Porque tanto o 5 e o menos 1 são números quaisquer. Eles não têm nenhum x ali com ele. Na verdade, nós já vimos, ele tem x elevado a zero, mas não precisa escrever isso. Então, a primeira operação, a primeira coisa que você vai fazer numa operação como essa, pessoal, é organizar. Se organiza. É um passo a mais? É um passo que às vezes o professor até pula porque demora muito? É, mas se você tem dificuldade, faz isso. Organiza. Eu vou pegar tudo que está aqui, eu vou até trocar de cor aqui, pessoal, vou enfatizar com cores distintas, tá? Aqui eu vou pintar de vermelho e esse daqui eu vou pintar de, sei lá, deixa eu colocar uma outra cor aqui. Essa daqui, roxo. Beleza. Então, nós temos dois polinômios. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o x quadrado e vou somar com 3x quadrado. Então, organiza, coloca na frente. Eu estou colocando, digitando aqui para ficar mais didático, mais bonitinho, mas basicamente você vai fazer isso no seu papel. Você vai escrever o x ao quadrado mais 3x quadrado, um na frente do outro. Menos 9x, eu vou somar com 7x. Então, coloca na frente. Menos 9x mais 7x. E aí observa que sobrou lá só os números, 5 menos 1. Eu coloquei os de maiores graus no começo e diminuindo. Então, nós temos aqui ó, x ao quadrado, x elevado a nada, que no caso seria elevado a 1, né? E só os números, para seguir uma sequência aí bonitinha, tá? A ordem não importa muito, é claro que essa sequência é mais usual, deixar o maior grau no começo e ir diminuindo, mas se você observar bem, pessoal, agora eu posso aplicar aqui, ó, deixa eu virar aqui para vocês observarem, eu posso fazer agrupamentos, eu posso somar essas duas, então esses dois valores aqui, ó, x ao quadrado e 3x ao quadrado, eu consigo somar, consigo operar com esses dois, menos 9x mais 7x, e consigo operar com esses dois, 5 menos 1. Esqueci de avisar uma coisinha, pessoal. Tudo que eu faço aqui nos slides eu deixarei na descrição, tá? Se não neste vídeo, no último vídeo dessa sequência de polinômios, mas provavelmente eu deixarei em todos, tá? Eu deixarei conforme as aulas e talvez na última eu deixe todos numa sequência aí bonitinha para vocês. Mas deixarei em PDF, vocês podem clicar lá. Podem também observar os outros produtos que tem lá na descrição, que eu sempre sugiro algumas coisas, por exemplo, o microfone que eu utilizo, né? Se vocês gostaram, que gostaria de gravar aula também. Ah, Wes, achei legal você gravando aí, queria mexer com PowerPoint. Tem vídeo no canal, depois vai ter vídeos no canal sobre como construir uma lousa no PowerPoint, às vezes para fazer uma apresentação para um professor ou algo do tipo, ou para os seus alunos, se você for professor. Bom, depois explorem aí a descrição que vocês verão algumas coisinhas legais. Pessoal, olha só, para finalizar então, como a gente resolve esse exercício? Tá? Agora é só somar. Wesley, mas não tem nenhum número aqui na frente do x quadrado. E aí que tá. Quando não tem nada na frente da incógnita, cuidado que é um erro muito comum. Eu vou aqui pegar uma folha, uma página como rascunho. É um erro muito comum, pessoal, muito comum achar que é zero, tá? Rascunho, ó, perdão.
Então, observe essa situação. Se você tem, sei lá, x, muita gente acha que o x está sozinho, o x é só uma letra. Mas, na verdade, todo polinômio tem um coeficiente e tem uma letra. Nós já vimos que quando você tem uma letra sozinho, tipo assim, ó, menos 7, na verdade ele não está sozinho, ele é como se fosse menos 7 x elevado a zero. Wesley, não entendi o que você falou. Volta no vídeo lá da teoria que você vai entender certinho. Mas todo número elevado a zero é 1, então quando você tem ali um número sozinho, você tem sim a incógnita, só que ela está disfarçada, está escondida. A mesma coisa aqui com o número. Quando o número é diferente de 1, 5, 6, 7, 8, eu preciso colocar, eu tenho 9x. Pense em objeto, vou colocar só um x aqui, ó. Imagina que se fosse caneta, eu tenho 9 canetas. Eu tenho 2 canetas. Eu tenho 3 canetas. E eu tenho uma caneta, mas quando eu tenho uma, observa que a multiplicação por 1, qualquer número vezes 1, dá ele mesmo. O 1, ele é o elemento neutro da multiplicação. Então, quando você tem uma multiplicação por 1, você pode omitir o 1, que ele ainda está lá. Quando você tem numa conta assim, 8 vezes 1, ao resolver vai dar 8. Então é como se você omitisse 1. Não é que você está omitindo, você está operando. 8 vezes 1 é 8. Então, nesse caso, quando você tem um x, no fundo o que você está dizendo para mim é que você tem 1 vezes x. E se você tem 1 vezes x, qualquer número vezes 1 é ele mesmo. Então você pode dizer que isso vai dar x. E por que estou dizendo isso? Porque no exemplo aqui em cima, como eu tenho x quadrado, na verdade, o que eu tenho é um x quadrado. É uma quantidade de x quadrado que está sendo somada com 3 quantidades de x quadrado. E se eu somar um x quadrado com 3x quadrado, eu vou obter. Vou trocar a cor aqui para não ficar nem vermelho nem roxo. Vai ficar todo mundo preto. Então, assim, ó, 1x² mais 3x² é exatamente igual a 4x². Menos 9 mais 7. Aqui um erro também muito comum de aluno de achar que menos com mais é menos com menos é mais. Como que a gente resolve isso? Vai ter aula só para isso também aqui no canal. Mas se você tem essa dificuldade, imagina o seguinte. Esse menos 9, imagina como se fosse uma dívida. Menos eu estou devendo e mais eu tenho. Então, quando eu tenho menos 9 mais 7 ou mais 7 menos 9, você está dizendo a seguinte situação para mim. Wesley, eu estou devendo 9 e eu tenho 7. E aí eu te pergunto, se você pegar todo o seu dinheiro e pagar a sua dívida, você ainda fica devendo? Né? Se você observar um pouquinho esse probleminha, você vai dizer sim, eu fico devendo. Mas você fica devendo quanto? Então, se você tem R$ 7 e você está devendo 9, se você pagar a sua dívida, você ainda fica devendo R$ 2. Então, menos 9 mais 7 é o mesmo que menos 2, menos 2x, tá? Então, já operamos aí com x², já operamos com x. Agora, faltou finalizar com os números, só que os números são os mais fáceis, né? Quanto que é 5 menos 1, galera? 5 menos 1 é igual a 4. Então, a soma desses dois polinômios, x² menos 9x mais 5 com 3x² mais 7x menos 1, você terá, se você somar esses dois polinômios, o novo polinômio que é 4x² menos 2x mais 4. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse exercício. E se você quiser ver outro exemplo, outro exercício, especificamente esse daqui, ó, o polinômio D representa a diferença. Agora, o que é a diferença? Enquanto a soma é uma adição, é um agrupamento, vou usar um termo um pouco usual, um ajuntamento, né? Nós estamos agora fazendo uma diferença. Então, a diferença agora é uma subtração. E se eu vou subtrair dois polinômios, como que eu resolveria esse exercício? Testa aí, tenta fazer, se não conseguir, ou se conseguir e quiser conferir, clica aqui no próximo vídeo que eu estarei resolvendo esse exercício com vocês. Até a próxima, galera!